Salve, gente! Bem-vindos ao Play na Perifa Podcast. Eu sou Jo Pontes, vulgo a cara Joe, e no episódio de hoje vamos mergulhar em um território onde o ritmo encontra a reivindicação. O passo de dança também é o ato político. O microfone é instrumento de educação. A gente vai trocar uma ideia sobre como os direitos humanos não são apenas artigos em um documento, mas pulsam nas batidas do hip hop. É a cultura periférica na pista. A quebrada é espaço de dignidade e exige o direito à cidade, à voz e à vida. Play na Perifa Podcast. Então, hoje, a gente traz um trio potente que vai estar trocando uma ideia com a gente. Primeiro eu quero apresentar, quem está chegando. Ela, que é uma mulher negra, periférica, bissexual, batuqueira, percussionista, antirracista. Graduada em pedagogia, com área no aprofundamento em educação do campo pelo UFPB, pesquisadora da educação para as relações étnico-raciais e das infâncias negras e periféricas, já integrou o Observatório de Educação Popular no UFPB e possui experiência na área de formação em letramento étnico-racial para gestores, técnicos, professores e alunos do estado da Paraíba. Atualmente é educadora social na Casa Pequeno Davi, desenvolvendo trabalhos na perspectiva de defesa de direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Bem-vinda, Emanuele Costa. Boa noite, galera! E agora, trazendo aqui também para a roda, ele que é educador popular, que contribui com organizações e grupos de jovens na formação de liderança, protagonismo, autonomia, organização e transformação social. Também atua como educador na Comissão Pastoral da Terra, no projeto Arte e Cultura nas Periferias, além de assessor pedagógico da Associação Cultural e Agrícola dos Jovens Ambientalistas da Paraíba, a ACAJAMAN. Além disso, possui uma vasta formação em cursos acadêmicos a nível de graduação, mestrado e doutorado no campo da educação, em universidades como o EPB, o UFCG, o UFPB e o Unesp. Emanuel, bem-vindo! Emanuel Barbosa, de Campina Grande para o mundo. Boa noite, família! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E trazendo também mais uma convidada para o nosso podcast. Ela, que é natural da cidade de Alagoinha, aqui na Paraíba, é travesti negra, é militante e produtora cultural do coletivo FUS, do Ponte da Rataria e Batalha da Ponte. É escritora, slammer, também é coordenadora executiva de mapeamento de pessoas trans na Paraíba. É estudante de serviço social pelo UFPB e sua pesquisa é voltada para o fomento às culturas de rua, com foco no hip hop e na comunidade Ballroom. É secretária estadual de Cultura do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Tem 3 livros publicados, o Da Lama ao Caos, Fita Isolante e Corpo Mutante e @TravaOn. Além disso, levou o prêmio Hermano José do Aldir Blanc e o Carolina Maria de Jesus pela Câmara Municipal de São Paulo. Ela é Alice Cavalcante, vulgo Lama. Bem-vinda! Salve, galera! Boa noite, boa tarde, bom dia. Então, gente, para início de conversa, a gente quer fazer uma rodada com vocês, e lançar uma pergunta para a gente refletir junto, Porque o tema da nossa conversa hoje é a importância dos direitos humanos e sua relação com a arte e com a cultura. Por isso, a partir dessas experiências de vocês, a partir de suas vivências também no contexto onde vocês vivem, sendo a cultura um direito fundamental vinculado aos direitos humanos, como vocês percebem a sua importância para a dignidade, liberdade de expressão e identidade das pessoas. E aí eu quero passar a bola para a Emanuele Costa. Então, a cultura, como você falou também no começo, Jo, está intrinsecamente ligada a um dos direitos, dos direitos humanos e, antes mesmo, direitos universais, Então, acredito que a cultura, a valorização dela, inclusive, como um direito humano, um direito universal, ela, antes de tudo, ela tem que vir com respeito, Respeito às culturas, Que o Brasil, sobretudo, ele foi construído com base numa norma cultural só, Uma norma colonial. Então, para, primeiramente, desconstruir, esse estigma colonial sobre uma cultura só, a cultura branca, eurocêntrica, europeia e tudo mais,
Então, acho que começa daí, né? Garantir essa dignidade e valorizar as culturas. E acho que por meio dessas práticas, né, culturais, os sujeitos e as sujeitas elas vão se sentir parte, né? Vão se entender como sujeito daquele lugar, né? Entender o mundo ao seu redor, o sentido sobre si. Então, acredito que perpassa um pouco por aí. Beleza, Manu. E aí, também trazendo para você, Emanuel, como é que você vê também essa questão, né, da cultura como direito fundamental, né, e a partir dessa expressão e das identidades das pessoas? Então, a cultura, ela demarca um território, ela demarca uma característica ou características, ela demarca identidades, ela demarca o modo de ser e de estar. E a importância que se tem, né, da cultura para garantir a dignidade, a liberdade de expressão, né, das pessoas, sobretudo das periferias, né, urbanas, né, porque ela valoriza a vida dos sujeitos, das sujeitas, e essa vida ela é cheia de riquezas. Essas vidas, ela quando se permite ser expressada, ela traz os sinais de solidariedade, de transformação, de criatividade. A criatividade liberta o sujeito, né, das opressões por essa cultura hegemônica, né, que oprime, né, que desqualifica as culturas raiz dos lugares, né, e desse território. Então, valorizar a criatividade dos seres humanos, das crianças, das mulheres, né, dos jovens adolescentes, da comunidade LGBTQIA+, é permitir a expressão da vida digna, do conhecimento e da construção de uma coletividade, de uma criatividade. Pode crer, Manuel, é sobre valorização mesmo, né? E aí também mandando agora a ideia para a Lama, que está trazendo sua voz para nós. E aí, Lama, o que é que tu acha sobre essa questão? Então, né, pensando um pouco do que eu venho estudado, entendido sobre cultura, é muito do que Emanuel e Emanuele falaram, né? A cultura é uma parte indissociável da vida humana, mesmo como um todo. Ela nos perpassa desde a alimentação, desde que a gente come, a como a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor, com o território em que a gente está inserida, né? E, para mim, a cultura, a importância da cultura para a dignidade, liberdade e expressão de identidade das pessoas vem muito desse lugar do poder se ver na ação de suas próprias vidas, na construção de sua própria autonomia, da visão dessa cultura e da cultura que constrói cada indivíduo como uma cultura digna mesmo, uma cultura que merece respeito. Eu acredito muito que, se a gente pensar, né, a arte é algo que está vinculado à cultura, mas não é a cultura em si. Cultura é muito mais amplo que arte. Mas a arte, ela não soluciona nossos problemas, mas ela permite com que a gente expresse eles, né? Com que a gente grite os nossos problemas, a gente grite para o mundo que a gente está sofrendo, qual a realidade que a gente está enfrentando e as complexidades e contradições das quais a gente não consegue dar conta na ação, de solucionar mesmo, porque a vida é isso, né? Tipo, é sempre estar tendo coisas para solucionar e muitas vezes a gente esquece que a cultura é o viver o ritualístico mesmo, do cotidiano, do ordinário, do viver à rua. E aí, tipo, dependente dos corpos que vivenciam essas culturas, né? A expressão da existência daquele corpo na rua, nos ambientes, é muito específica, né? E é muito própria. E aí, para mim, tipo, a cultura é isso, né? Esse direito fundamental intransponível e que a gente não pode tirar das pessoas, dos indivíduos, nem apagar. Apesar da colonialidade estar sempre tentando nos colocar enquanto indivíduos sem cultura mesmo. Lama, pegando um gancho nisso que tu traz para nós, né, nesse ponto de vista dos direitos humanos, né, como a gente pode enxergar a criminalização da cultura, e em especial da cultura hip hop em comunidades periféricas? Assim, né, quando a gente pensa a cultura hip hop, historicamente falando, ela surgiu exatamente para tirar esses jovens, esses indivíduos negros e periféricos da criminalidade, tipo, visando dar outros espaços e outras formas de lidar com as competições que aconteciam entre as gangues,
com o risco que se fazia nas paredes para demarcar território e construindo identidade, individualidade, nesses indivíduos que estavam ali à mercê do crime em si mesmo. E aí hoje, e como a cultura se insere no Brasil, a cultura do hip-hop, a gente vê que existem diversas complexidades, e aí eu acredito que a gente pode ver que muitas vezes as pessoas percebem a cultura a partir dos estereótipos, né, dos corpos que as produzem, assim, como um todo. Quando, na verdade, a cultura vem para salvar a vida desses jovens e desses corpos que estão produzindo essa cultura, né? E aí eu vejo muito, por exemplo, atividades como aconteceu há alguns anos atrás, na Batalha do Coqueiral, né, de policiais chegando lá e acabando com a batalha e, tipo, tirando aquele espaço que é o único espaço de expressão, que não é só de lazer, mas também de expressão e de compartilhamento de existência, de frustrações com a sociedade, de jovens negros, em sua grande maioria, né, dentro do hip-hop. A gente pode ver uma expressão muito grande de homens negros e o hip-hop vem muito nesse lugar de dar a possibilidade para masculinidades negras poderem se expressar suas emoções, expressar o que sentem, porque o resto da sociedade não permite que isso aconteça, né? Mas também de mulheres, de pessoas trans e travestis, pessoas LGBTQIA+, no geral, dentro dos slams, dentro das batalhas de tag, do grafite. E aí é isso, a sociedade ainda tenta muito criminalizar, mas não enxerga que a disputa e como se cria o movimento do hip-hop, na real é para ruir e romper com essa barreira da criminalização desses corpos. E é para a gente gritar que a gente é para além da criminalização, que a sociedade nos impõe mesmo, que a gente está tentando encontrar outros caminhos. E aí eu gosto de pensar muito na ideia de que o hip-hop surge não para romantizar a marginalidade, não como os outros eixos, muitos outros eixos da cultura eurocêntrica que romantiza a dor e as expressões, mas para gritar que eu não quero mais estar naqueles lugares, sabe, de marginalidade, de criminalização, para gritar o meu incômodo sobre habitar aqueles lugares e a minha vontade de mudar mesmo. E aí, para mim, o hip-hop vem nesse movimento de transformação, né? De transformação de realidades. E, enfim, né? Consegue levar jovens, identidades negras, identidades trans, travestis. No Brasil, a gente pode ver muitas pessoas trans, travestis que vêm do hip-hop. E aqui na Paraíba, a gente tem a Bichache, né? E que ascendem para a mainstream, que ascendem para as grandes mídias, que conseguem acessar outros espaços que muitas vezes não eram nem vistos, assim. E aí, tipo, quando que a gente viu uma pessoa trans, uma travesti negra da Paraíba conseguindo acessar o espaço da Globo, sabe? Fazer uma série na Globo, habitar esses espaços. E aí o hip-hop traz essa potencialidade para esses povos, tira essas pessoas mesmo do lugar de criminalidade, de marginalização e transforma essas vidas. É interessante quando tu traz essa questão da não romantização, né? Dessa coisa da violência, da exclusão e da margem, né? Que o movimento hip-hop surge, né? Mas surge justamente para contestar e para desconstruir mesmo essa coisa, né? Porque tem uma frase, né, que eu escuto muito também dentro do movimento hip-hop, que fala sobre a questão da periferia não estar na margem, né? A periferia está no centro da narrativa, né? Da história, né? Então, é muito interessante quando tu traz essa reflexão, né? Sobre a não romantização, mas sim sobre a questão da contestação que o movimento, né, os movimentos aí que emanam da periferia vêm, né, com esse ideal mesmo. E aí pensando nessas expressões culturais, né, que têm origem nas periferias, né, e que também são genuinamente, né, da população negra, que são frequentemente estigmatizadas, né, que tem muita relação com a questão do racismo, totalmente, né, então, e reprimidas. E aí, Emanuele Costa, né, como é que você vê isso, né, porque essas expressões culturais que têm origem na periferia e da população negra são frequentemente estigmatizadas e reprimidas. Então, como eu trouxe, né, na fala inicial, é muito fruto realmente da construção mesmo do país, né? Porque a nossa base, né, a base que foi construída o Brasil foi de muita violência, de muita escravização, sobretudo justamente dos povos negros indígenas, né, dos povos tradicionais. Então, ao longo da história, dos séculos, das décadas, isso ficou mais forte, né? Tomou uma outra roupagem, né, mais moderna, mas
ela se infiltrou. E a cultura não poderia ser diferente, né? Essa marginalização, essa estigmatização é fruto também do preconceito, do racismo, né, estrutural, do racismo velado, da miscigenação violenta que foi, né, do processo escravagista, de exploração, do genocídio. Então, isso tudo recai, inclusive, atualmente, né, sobre nossas culturas, sobre a cultura de hip-hop, que vem justamente da favela, do gueto, da periferia. A exemplo do passinho também, que é bastante estereotipado, marginalizada, enfim. Porque isso tudo, né, são culturas que advêm da população negra, né, das pessoas, da população mais vulnerável socialmente. Então, acredito que tenha isso, né? Quando você fala que, você no começo você trouxe que os direitos humanos não é só papel, um documento, a gente não queria, né, ou realmente que só ficasse lá, né? Mas a gente ainda vê muito o descumprimento dos não direitos, né? Os direitos humanos acabam ficando justamente arregado a uma parcela mínima, né, da sociedade. É uma cultura, como eu falei, eurocêntrica, europeia, colonial, e quando a gente vai para a base mesmo, né, para a cultura, que resiste através do tempo, da oralidade, da prática do nosso povo, né, da população negra, dos povos originários e os demais, a gente vê essa repressão, essa estigmatização através, inclusive, dos aparelhos repressores, né, do Estado, que é quem deveria estar justamente promovendo esses direitos, né, esses direitos humanos, que é justamente a garantia das diversas culturas, a valorização dos diversos povos, né, das diversas oralidades, né, das diversas expressões culturais, né, artísticas e tudo mais. Então, acaba realmente reproduzindo nessa lógica violenta, repressora, escravista, com essas culturas, né, periféricas, negras, os corpos marginalizados, né, das pessoas negras, trans e de povos e comunidades tradicionais, né? Isso a gente encontra todo canto. E antes do hip hop, a gente vê com os quilombolas, com os indígenas, né? Com as pessoas trans, enfim, com a população LGBT no geral, sobretudo as pessoas negras, né? No candomblé, né? Nas religiões de matriz africana, afro-indígena, isso acontece, né, a todo tempo. Então, acho que não há uma garantia ainda universal desses direitos, né? Desses direitos à cultura, né? Ela é bastante reprimida ainda, a depender dessas culturas, né? A depender das cores desses corpos que eles tentam expressar essas culturas, né? Lama trouxe uma questão, né? Ela tocou no assunto, né? Que foi um momento que faz parte aqui da história das batalhas, né? Pensando em João Pessoa, né? Para quem está ouvindo a gente, né? Quando se fala na Batalha do Coqueiral, né? Para quem não conhece, a Batalha do Coqueiral é uma batalha que fica no bairro do Mangabeira, na Praça do Coqueiral, e que já tem uma trajetória aí de alguns anos, né, na cidade, que movimenta, contribui para a cena hip hop aqui em João Pessoa e também no estado, né? E aí Lama coloca nessa questão que houve um fato, né, de repressão policial dentro da batalha, né? Para quem eu acho que tem muita gente que estava presente, né, nesse momento, nesse dia, né, eu estava presente também, né, a batalha estava acontecendo, a praça estava cheia, né, da galera que estava fazendo a batalha, estava movimentando a cena, e aí a polícia chegou, várias viaturas, e foi de muita repressão, de violência, de atirando para cima, foi uma cena de terror mesmo, né, e aí teve toda uma mobilização também, uma repercussão também, sobre isso que aconteceu, né? Se Lama também quiser falar um pouco mais e trazer esse acontecimento mesmo, né, que rolou no Coqueiral e é um exemplo, né, de criminalização da cultura hip hop, né? Lama, o que é que tu acha? Eu não estava lá no dia, né, da batalha, mas quando aconteceu, muito se comentou e se movimentou uma articulação, porque de fato isso faz parte da história do hip hop aqui em João Pessoa. Foi um momento onde aconteceu essa repressão extrema e não foi o primeiro ato, né, de repressão contra as batalhas, esse movimento que é majoritariamente construído por corpos negros e periféricos. E aí, depois disso, que de fato a gente viu acontecendo uma pressão do movimento cultural
viu a necessidade de fazer essa pressão na política, essa pressão para que o hip hop se tornasse e se tornou, né, um patrimônio imaterial e cultural da Paraíba, o que fez com que a gente conseguisse ter outros avanços, e estamos tendo esses avanços continuamente e conseguindo legitimar também juridicamente, legalmente, as batalhas que acontecem nas praças. Mas acredito que seja isso, assim, é um movimento constante, esse movimento de estar construindo as batalhas, por exemplo. As batalhas são construídas, na maior parte das vezes, de forma completamente autônoma, sem apoio direcionado, e acredito que foi só um primeiro passo mesmo, essa percepção e essa pressão dos movimentos para que o hip-hop, de fato, se institucionalize, se valide enquanto uma cultura, né, dos espaços urbanos de João Pessoa. E foi bem interessante também nesse momento que houve uma mobilização de outros segmentos do movimento social que chegou junto, né, e que teve essa repercussão. E aí, pensando também, Emanuel, nesse papel pedagógico também, né, enquanto educador popular, né, qual o potencial pedagógico e transformador quando a gente associa um processo de formação humana a uma formação artística? Nessa perspectiva freiriana da educação popular, a construção do conhecimento, ela está atrelada, né, à vida das pessoas, né, às suas realidades concretas, né? E é importante que nesse processo de construção do conhecimento, nessa prática pedagógica, o sujeito se depare com sua realidade local, territorial, mas ela também se depara com a palavra. E essa palavra que aqui eu estou dizendo é a palavra que é trazida pela riqueza do hip-hop, por exemplo. O hip-hop, ela traz uma palavra que ela torna-se uma narrativa, uma arte crítica na sua essência. Porque no hip-hop, as palavras e a narrativa que é ecoada, que é dita, que é gritada, ela sempre está criticando esse modelo de sociedade burguesa que exclui, que mata, né? E que não permite que os sujeitos tenham um direito digno à vida. Então, nesse sentido, é importante compreender que esse processo da expressão artística no hip-hop, ele é também um processo de formação humana e crítica, porque permite que as pessoas olhem para a sua realidade de uma forma diferente, de uma forma crítica, com outras lentes, as lentes da criticidade. Se eu não era ligado ao hip-hop e passo a ser, eu sou uma outra pessoa. Por que eu sou outra pessoa? Porque quando eu me defronto com o hip-hop, o meu senso crítico, ele é trabalhado por si próprio, ele é trabalhado coletivamente. E aí eu começo a olhar para o meu lugar com outros olhares. O olhar da crítica, o olhar da transformação social, o olhar da possibilidade de eu deixar de ser oprimido e ser livre das correntes que me oprimem. Naquilo que é possível, eu me libertar. Daquilo que é possível, a família, o hip-hop trata muito da palavra família. É as pessoas que estão coletivamente ali, ligadas umas às outras, construindo esse processo de formação humana, aonde o elemento pedagógico é a arte, e você tem a formação artística, a formação humana e o desvelamento do mundo, como diz Paulo Freire, ao mesmo tempo. Então, isso é fantástico. Dizer, né, que a cultura hip-hop é uma expressão artística que, ao mesmo tempo, é um elemento pedagógico para a libertação das pessoas envolvidas e envolvidos. Com certeza, muitos e muitas, a cada batalha, a cada dia, pensando, escrevendo, criando, vai tornando-se pessoas livres dos preconceitos, livres dos medos, livres de correntes que o sistema burguês traz a cada dia para
às sociedades, sobretudo às sociedades periféricas, sobretudo às pessoas pretas. Então, podemos dizer assim, formação humana, formação artística, elas estão conectadas o tempo todo. Elas permitem o conhecimento, a construção do saber, da consciência e a transformação da realidade. Pode crer, Manuel. Então, assim, né, eu acho que você traz também uma questão que fala do contexto da experiência, né, do projeto Arte e Cultura nas Periferias, no trabalho com os adolescentes que integraram o projeto, que acessaram a cultura hip hop, e foi assim, experiências muitas vezes, a primeira vez que viu, a primeira vez que ouviu falar, né? E aí o reflexo também do papel pedagógico, né, que a arte traz na transformação, né? Como Lama também já trouxe antes, né? E aí, Lama, falando contigo novamente aqui, né? Assim, de que modo também a cultura hip hop, nessa sua trajetória mesmo, contribui para o fortalecimento das perspectivas previstas nos direitos humanos, sendo um movimento, né, cultural e sendo um movimento social também. Acredito que a cultura hip hop, na sua trajetória, contribui horrores, assim, para a articulação mesmo dos jovens periféricos, a possibilidade deles e delas de se juntarem mesmo e de criarem essa rede, de poder, por exemplo, como aconteceu na Batalha do Coqueiral, lutar e mostrar sua indignação por uma injustiça social articulada, sabe? Articulada. E conseguir também, tipo, ter a perspectiva de trabalho, a perspectiva de empregabilidade, assim, eu acho que o hip hop traz muito essa ideia, principalmente atualmente eu vejo esses movimentos de educação em volta do hip hop, esses movimentos de profissionalização cultural mesmo, que acontecem muito por essa pauta social ser levada para outros contextos, né? Por pessoas que produzem o hip hop, acessam a cultura, perceberem que a gente precisa ampliar elas para além das ruas. O hip hop ele se mantém na rua, mas ele também consegue chegar nas escolas, consegue chegar nos espaços políticos, consegue chegar nesses espaços profissionais, garantindo que essas pessoas, esses jovens cresçam e consigam perceber uma possibilidade para além dessa marginalidade, né, que a sociedade impõe para esses corpos, que a sociedade impõe para a periferia. E aí é isso, né, tipo, como você falou antes, como o Jô tinha falado antes, apesar da gente ter muito pautado a ideia da marginalidade, a marginalidade ela não nos pertence, não é uma coisa que está inerente ao nosso corpo, né, até porque a periferia ela está no centro, né, a periferia ela está no centro de quem constrói a sociedade, de quem pavimenta a realidade que a gente vive, né? É da periferia que surgem as culturas que vão para as grandes massas e que vão para as grandes mídias também. E aí acredito que nesse movimento que a cultura hip hop contribui para o fortalecimento dessas perspectivas mesmo de direitos humanos, dessas pessoas negras, das pessoas trans, travestis, se perceberem enquanto pessoas, se perceberem dentro dessa humanidade, disputarem esse espaço de humanidade, contestarem ele mesmo e muitas vezes também negar essa humanidade, que é uma humanidade muitas vezes branca, né? Que é uma humanidade muitas vezes patriarcal, que é uma humanidade que é muitas vezes transfóbica, racista, sexista, enfim. Bota fé, mano. Acho que disse tudo aí. É importante essa tua reflexão. Né? E quando a gente fala também sobre a questão da participação, né, nessa perspectiva dos direitos humanos relacionado à arte, relacionado à cultura, né? E aí, Emanuele, na tua opinião, né, pensando nesse âmbito de políticas públicas e pensando também nessa participação cultural que está dentro também da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, como é que tu enxerga que deve existir, que pode ser fortalecido para que o hip hop seja reconhecido como uma ferramenta legítima e poderosa, né, de educação integral, e não apenas tida como uma atividade de ocupação em tempo livre, né, mas que seja reconhecida mesmo enquanto arte, enquanto instrumento de transformação. E aí também, se puder trazer também um pouco da tua experiência enquanto educadora, né, que resultados você vê isso também, a partir da tua experiência na educação com os adolescentes. Então, acho que eu vou emendar, né, as duas questões, porque falando no pedagógico, né, essa coisa da formação humana,
Durante a experiência, inclusive no projeto, né, participando aí da formação humana com alunos, sobretudo os alunos de escola, eles trouxeram muito também esse estigma nas falas, nas dúvidas dele, enquanto alguns elementos do hip hop, por exemplo, no caso do slam e do grafite, ficou muito nítido, né? Eles e elas perguntavam o tempo todo se não era errado, né? O grafite, se não era crime e tudo mais. Isso foi sendo desconstruído ao longo das oficinas, né? De forma muito maestral também, né? Pela nossa educadora Calu, inclusive, um salve aí para Calu. E também, no momento do slam, também foi uma coisa muito marcante, porque eles e elas, alguns muito tímidos e muito tímidas, não necessariamente por não saberem e tudo mais, mas porque o próprio sistema, né, coloca algumas pessoas em algumas caixinhas, porque, enfim, se falar, acho que vão falar errado e vão rir de você, né, tem a coisa do bullying e tal, e adolescente tem muito isso, né? E aí, durante essa oficina de slam, os tímidos e tímidas, né, surpreenderam, assim, de uma forma muito positiva, no sentido de trouxeram, né, elementos do seu contexto, elementos da sua vivência, então trouxeram críticas, né, e na construção durante o processo de de algumas poesias marginais, fizeram um jogo de palavras, assim, e saíram poesias marginais muito fodásticas, assim, com umas críticas e no meio delas tem uma aluna, né, o vulgo Vitória, que ela fez uma poesia marginal também muito, muito pesada, né, sobre o racismo, sobre periferia, sobre os corpos negros, né, e tudo mais. Então, eu acho que esse processo também pedagógico, seja ele nos espaços de ensino-aprendizagem diversos que a gente tem, é muito importante. Então, eu acho que a política pública pode entrar aí, sabe, na valorização dentro também dos espaços de ensino-aprendizagem, né, para que a cultura do hip hop, as culturas periféricas, de fato sejam valorizadas, né, na prática, não só no papel. Essa lei foi importantíssima, né? Essa coisa de considerar o hip hop como patrimônio imaterial, né, cultural, mas é preciso na prática, é preciso também dialogar isso com a segurança pública, por exemplo, né, para que não haja repressão policial nas batalhas, entender que aquilo é um espaço de expressão cultural, de crítica social, que são válidas, de expressão dos corpos, das diversas corpos, das emoções, enfim, de várias demandas que esses corpos trazem, né? A política pública ela pode também entrar nas escolas, através da lei, inclusive, 10.639, na valorização das culturas afro-brasileiras, porque o hip-hop também entra numa cultura negra, afro. Então, acho que a política pública ela perpassa por esses espaços, sabe? Por esses setores, de uma forma interseccional, né? Trabalhar a questão do gênero, né? A questão do hip-hop, porque as mulheres estão aí fazendo rima, levando também o hip-hop muito longe, né? Várias artistas aí da Paraíba, enfim, do Brasil todo, do Nordeste, muito foda. Então, acho que é isso. Tá tudo interligado, sabe? A valorização dos direitos humanos, ela começa, acho que está na hora de sair do papel. E saiu, né? E está saindo, querendo ou não. Essa valorização, esse reconhecimento da cultura do hip-hop, massa, perfeito. Então vamos pegar essa lei e vamos cobrar, né, os direitos mesmo de fato, a valorização, a questão do fundo, né, da cultura aí, só voltado para o hip-hop também, para a cultura do hip-hop. E acredito que seja isso, Ju. Também acredito nisso, hein, Manu? Boto fé geral. E aí, pensando também, né, nesses desafios, nas perspectivas aí para os próximos passos, né, que a gente vai estar dando, né, pensando. E também pensando nesses passos, quais são os obstáculos que a gente pode estar identificando, né? A gente pensa, né, num principal obstáculo que une a cultura urbana e a educação em direitos humanos. E aí, de uma forma, jogando aqui também essa pergunta para a roda, né, e aí vou passar agora a bola para Emanuel. Qual é o obstáculo, Emanuel, que tu identifica, o principal, nesse percurso aí da educação em direitos humanos? Uma das dificuldades que eu percebo dentro dessa interlocução, conexão, né, relação entre a cultura urbana e a educação em direitos humanos é perceber
a educação em caixinhas, né? Então, acho que um desafio muito grande é porque essa lógica do pensamento na educação, que ela perpassa também para a educação fora da escola, é ver as coisas em caixinha, né? E é necessário fazer a interligação das questões, fazer essa união da realidade concreta, porque a cultura urbana é a realidade concreta das pessoas. E Sim. a educação é direitos humanos. Então, ter essa realidade concreta, essa cultura urbana, como parte político e pedagógico para se aprofundar a educação em direitos humanos. Então, são duas faces, são duas questões, né? São dois eixos que eles necessitam trabalhar juntos. Mas se o desafio é esse pensamento partido, então mantém o desafio aí, né? Ter esse pensamento partido e não conectado. Entendi, Emanuel. E aí, pensando também, Emanuele, sobre esse obstáculo, tu identifica um obstáculo que é principal nessa conexão aí da educação, da cultura urbana e a educação em direitos humanos? Acredito que ainda, mesmo com os avanços, acredito que a desvalorização, né? Esse estigma ainda, que é como uma cultura periférica, né? Existe esse estigma. E também acho que a rigidez, acho que dos currículos escolares, né? Que também privilegia só esses saberes mais hegemônicos, né? Esses eurocêntricos e tudo mais, como eu já trouxe, eu trago isso na minha fala, porque de fato isso reverbera, né? Em todos os espaços de construção de cultura, de corpos negros e negras. Então, eu acho que está na hora de fato, né? De sair do papel. Acho que implementar na prática essa valorização. Então, para mim, esses dois pontos são os desafios, né? A valorização de fato e também alguma rigidez de alguns currículos escolares que ainda vê o hip hop, né, como algo marginal, informal e incompatível realmente com conhecimento escolar, por exemplo. Eles acham, né, muitos acham que o hip hop, a cultura periférica não é conhecimento, não é uma coisa, vamos dizer, forte, né, um potencial, não é algo vivo, né, que traga realmente vários elementos, assim, várias construções e traga consigo, inclusive, esse papel pedagógico, né, esse papel pedagógico, social, de crítica, de se ver enquanto sujeito daquele espaço, sujeito de cultura, sujeito do mundo, né, sujeito capaz e digno desses direitos. Beleza, Emanuele. E Lama também identifica algum obstáculo principal, né? Porque são muitos, mas, porém, se tem algum que tu quer dar destaque nessa relação? Eu acho que é um obstáculo que dialoga com os obstáculos que tanto a Emanuel quanto a Emanuele falaram agora, que é esse racismo estrutural mesmo, esse racismo que ainda está impregnado na nossa sociedade, que tenta docilizar os corpos negros, corpos periféricos, e ao não conseguir, né, e o hip-hop sendo a resposta desse fracasso, dessa tentativa de docilização, criminalizam essa cultura, né? Criminalizam uma voz da pessoa que se impõe e que se coloca e que não conseguem reconhecer que, tipo, o hip-hop é também uma área ampla, tipo, é uma cultura de fato ampla que pode, enfim, dialogar com diversos setores sociais, como a educação, como a saúde, como os direitos humanos em si. E eu acredito que esse racismo mesmo estruturante é o grande obstáculo para a gente conseguir unir a cultura urbana e a educação em direitos humanos. Complementando, porque, de fato, né, essa visão aí, esse racismo estrutural, ele vai, de fato, reduzir esse potencial, né, pedagógico dessas expressões, né, e dificulta, de fato. Uma plataforma legítima e complexa, né, com várias coisas, assim. Muita gente pensa que hip-hop é só, tipo, sair pichando, esse conceito de vandalizar, gritar e falar palavrão, mas o hip-hop é muito mais amplo que isso e tem diversas ferramentas que são construídas dentro da comunidade que podem ser, de fato, emancipadoras dos indivíduos, das periferias. A gente vê várias experiências concretas, né, de resultados de pessoas também, de histórias de vida, né, que a partir tá vivenciando, né, a cultura hip hop, né,
traz transformações mesmo que são que a gente consegue ver, né, e acompanhar, né? E, por exemplo, tem grupos hoje, né, que são referência, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, quando a gente fala do Racionais MCs, né, que é uma grande referência aí no rap, né? E aí, tipo, não é Karl Marx quem me forma, né? É o Racionais quem fala sobre racismo e quem traz a identidade periférica para o jovem que está lá na periferia, né? Então, colocando esse exemplo e como vários outros exemplos, né, da galera que está na literatura, da galera que está na música, da galera que está nas artes plásticas, né, que vem dessa vivência da cultura, né, e aí pensando nesse papo mesmo de futuro, né, daqui a 10 anos, assim, como vocês gostariam de ver a relação entre o Estado, né, entre as escolas e o movimento cultural? E aí eu vou deixando aí a bola com Lama, já que ela já estava trazendo esse contexto também. Perfeito. Eu acredito que daqui a 10 anos, é muito tempo, né? 10 anos, às vezes eu não consigo nem imaginar como é que eu me imagino daqui a 10 anos, assim. Mas eu imagino que trazendo cada vez mais possibilidade para que a sociedade, de fato, avance pensando, tipo, no que é dito enquanto margem e quebre essas margens mesmo, rompa essas barreiras, rompam essa noção de margem, essa noção que é a noção também de fronteira, né? Porque se a margem é porque essa margem está na beira de uma fronteira. E aí de onde que vem essa fronteira, né? Por quem ela é construída, tipo, em comparativo aqui centro. Daí eu imagino que daqui a 10 anos eu espero que ver cada vez mais pessoas negras ocupando espaços de poder, ocupando esses espaços que seriam a representação desse centro e conseguindo desconstruir também essa ideia de centro para que a gente possa ver, enfim, pessoas negras, um homem negro como presidente do Brasil, que a gente nunca viu, uma mulher negra como presidente do Brasil, uma travesti negra como presidente e disputando esses espaços políticos com protagonismo. E aí acredito que um protagonismo que não seja só um protagonismo identitário, sabe? Mas um protagonismo de fato efervescente e que movimente e amplie os campos para outros corpos, outras pessoas negras, outras pessoas periféricas estarem ocupando ali. Aí eu imagino, sei lá, o Senado todo composto por pessoas que estão envolvidas com esses movimentos culturais, né? Não só o hip hop, como também a ballroom, como também o funk, né, que é um grande fator aí que é construído dentro das periferias, um grande fator cultural que precisa ser reconhecido e validado e não só criminalizado e colocado tipo dentro de perspectivas que só veem o funk como algo sobre hipersexualização, quando não é, né, sobre a formação também de jovens negros dentro da periferia. E aí eu quero ver muito Brasil assim, amplo no que diz respeito ao direito de pessoas no geral. Pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, e com essas pessoas de fato construindo as políticas, sabe? E não apenas nesse espaço de receber e captar e de lutar sempre na base, porque, como eu disse mais cedo, não dá para romantizar essa base, essa luta que está sendo feita aqui no corre diário, de quem está envolvida de fato nas produções desses movimentos culturais, ela não é fácil e a gente precisa ampliar mesmo essas possibilidades. E só uma pessoa das nossas pode realmente construir políticas que sejam efetivas para a gente, né? É verdade, é quem vive, é quem sabe, né? E, Emanuele, como é que tu enxerga isso também? É bem por aí mesmo o caminho, acho que essa é a visão. Eu acho que o nosso povo, além de ocupar, né, e muito antes disso, poder estar nesses espaços discutindo sobre todas as questões sociais que nos atravessam. Educação, segurança, segurança alimentar, cultura, sabe, educação, não só esse lance mesmo de identitário, uma pauta, discutir racismo é só coisa de gente preta, e aí a gente só vai ocupar o ministério com racial, sabe? Acho que não, acho que nosso povo, a gente é muito inteligente, a gente pode discutir segurança pública, porque a gente que sofre lá a violência policial, a ausência de segurança, inclusive, acho que a gente pode discutir a economia, né? O quanto a gente precisa ganhar para poder não sobreviver e sim viver, né? Ter direito ao lazer, à educação de qualidade, a uma casa, sabe? É um transporte, é uma viagem para descansar, para a gente discutir, enfim, saúde, sabe?
saúde, porque a população negra tem várias doenças que as pessoas brancas não negras não têm. Então, discutir humanidade, sabe, humanização dos nossos corpos. Então, acho que é isso, ocupar todos os espaços para além só de pautas identitárias, sabe, além de uma mulher negra, trans, só falar sobre transfobia, mas falar sobre segurança alimentar, sobre economia, sabe, sobre ensino superior, enfim. Eu acho que, para mim, não é nem o futuro, para mim isso deveria estar acontecendo agora, mas eu sei que alguns já estão furando esses espaços, né, arrombando a porta, com suas capacidades, com apoio também. Acho que o movimento cultural, o movimento social, como um todo, tem se fortalecido, né, mesmo com as derrocadas que a gente vem passando. E eu acredito muito nisso, assim, acho que na força do povo mesmo, sabe, na união na nossa união, no fortalecimento, né? Seja cultural, social, enfim, é isso. É nós. É verdade, Manu, não é sobre futuro, né, mas é sobre o afrofuturismo, né, nesse caso, né, porque quando a gente fala sobre isso, né, a gente traz uma perspectiva afrofuturista, né, que tem aquela ideia de Sankofa mesmo, né, o que é ancestral é agora, né, e o que vem é agora também, né, então a gente está caminhando e eu acho que fazendo acontecer. E Emanuel, enquanto educador, oi? O futuro é agora. O futuro é agora. E Emanuel, aí, enquanto também é educador popular, que está aí na lida, né, cotidiana com a galera e dialogando sobre essas temáticas, como é que tu enxerga também isso? Então, eu espero e almejo que o Estado ele possa aproximar, né, a escola, as portas da escola, ao movimento cultural, porque o movimento cultural está aonde está a comunidade periférica, e é dentro do movimento cultural que está aquilo que é mais bonito, mais belo e mais sagrado para as pessoas, é onde está a raiz dessas pessoas. A esse movimento cultural que é contra-hegemônico, esse movimento cultural que inclui, que valoriza, que contextualiza, que fortalece as identidades das pessoas, possibilita que as pessoas tenham consciência crítica e possam transformar sua realidade através do seu movimento cultural e que possa também desvelar o mundo. Então o Estado ele deve, e eu acredito que ele pode diminuir essa distância, porque é obrigação do Estado aproximar a escola ao movimento cultural. É um sonho, é um esperançar que escola e movimento cultural seja uma coisa só. É sobre ocupar tudo, né, gente? Então, assim, né, pensando também, a partir de tudo que a gente conversou, que a gente refletiu, né, espero que isso chegue em vários lugares, que a gente possa reverberar aí as vozes, né, de vocês, que vocês trouxeram muita informação potente, interessante. Mas aí também eu quero convidar vocês, assim, para os momentos finais e convidar vocês para fazer um jogo rápido, um bate-bola, é aquele famoso tudo que vai e volta. E aí eu vou trazer uma pergunta para a roda e aí a gente rapidamente coloca, tá bom? Coisas que são referências para nós. Quando a gente fala em um livro, que livro vocês indicam para a gente? Eu quero começar com Emanuele Costa. Racionais sobrevivendo ao inferno. Ah, eu tenho esse. Emanuel, que livro tu indica? Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Lama. Eu indico As Malditas, de Camila Souza Vilada. E pensando agora numa música para a vida, assim, numa música que é para a gente ouvir. Que música tu indica, Emanuele? Eu acho que eu tenho uma acho que é Rosa do Morro. É um grupo. Eles fazem muito esse elencamento de crítica social, falando sobre essa coisa mesmo do espaço da educação, da galera da periferia, se manifestar na educação, falar do racismo. Eles trazem isso em forma de rap, de hip hop, né? Então acho que essa música, Rosa do Morro. Emanuel, que música tu indica pra gente ouvir? Tente Outra Vez, de Raul Seixas, porque nos permite esperançar a cada momento. E Lama, que música tu indica pra nós aqui?
Queria indicar uma travesti do hip hop contemporânea muito foda, que é a Sé da Rua, e a música é Descalça na Selva de Pedra. Tudo. Vou anotar aqui, hein? Pra ouvir essa semana. Anota aí, hein, galera? E também pensando num coletivo ou um grupo que vocês indicam pra gente conhecer e pra gente acompanhar o trabalho. Emanuele, qual tu indica? Eita, eu poderia trazer vários. Eu vou indicar um Flor de Mandacaru e Nós por Nós. Emanuel. Vou indicar o movimento dentro do hip hop, do break danças urbanas de Campina Grande. E todo domingo geralmente se reúne e é bacana. E Lama. Vou indicar 2 também, porque não tem como indicar só um, né? São tantos. Então vou indicar 2 que eu faço parte, assim, e que eu admiro muito e vejo de perto o movimento, que é o Ponte da Rataria, o coletivo de grafite de pessoas dissidentes de gênero, e a FUS, que está dialogando aí o hip hop e a ballroom de uma pessoa, que eu acho muito importante também. Então, gente, a gente vai deixar aí os arrobas desses coletivos em nossa descrição para que a gente aí, para todo mundo aí seguir, acompanhar o trabalho e chegar junto também desses coletivos e grupos que movimentam a cena aqui na Paraíba, tá? Agradecer a vocês pela disponibilidade, por chegarem junto, né, por terem cedido dos seus corres aí, né, diários e para trocar essa ideia com a gente. Agradeço muito mesmo e também quero que vocês agora deixem uma consideração final aí para a galera que está ouvindo, né, uma mensagem aí para todo mundo, tá? Vou passar de novo aqui para a Emanuele. É isso, galera. Valeu, assim, pela participação, pela experiência. Minha primeira vez participando em podcast e já chegou, assim, muito potente essa troca, né? Essa visão de um mesmo tema, mas de várias perspectivas, experiências, né? De vida. E é isso, foi muito foda. Respiremos, né? Lutemos, respiremos e ocupemos que esse lugar é nosso de direito. Todos os lugares. Emanuel, qual é o recadinho aí final do coração pra gente que tá ouvindo? Sigamos a cada dia, a cada amanhecer, firmes nas trincheiras de lutas contra a opressão e pela libertação de nosso ser, que possamos insistir na nossa criatividade crítica, na nossa expressão cultural, na nossa arte, da liberdade dos nossos corpos, que a palavra nossa seja a palavra de libertação. E Lama, é contigo, garota. Queria agradecer muito por essa troca potente. Foi muito bom estar participando aqui desse podcast com vocês. E um recado que eu queria deixar é que a gente perceba a nossa principal rebeldia. E a nossa principal rebeldia mesmo é o descanso. É que a gente possa se cuidar, que a gente possa vadiar também, como diria Nego Bispo, e saber que assim a gente vai destruir o sistema também, porque nossa saúde mental, em primeiro lugar, sempre. É sobre isso. Então, gente, a gente tá ficando por aqui. Acompanhe os próximos episódios. Valeu todo mundo que ouviu até o fim, né? E nossos canais estão abertos para a gente trocar ideia. E também convidar vocês para seguir o Instagram do Projeto Arte e Cultura nas Periferias, tá bom? Então, até a próxima e valeu, galera!